Oi, gente, eu sou Thaís e esse é o Livro na Esquina. Eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês sobre os livros que eu li em 2022. Eu li 50 livros esse ano, foram 4 livros a mais do que o que eu li em 2021. Pretendo ler mais ainda em 2023. Eu vou falar aqui pra vocês todos eles que eu li esse ano. Janeiro foi o mês que eu mais li, porque eu tava de férias, então eu tava com tempo. Eu me dediquei muito às leituras. O primeiro livro que eu li em 2022 foi Legendborn. Esse livro ele estava disponível em e-book gratuito na Amazon há um tempo, e aí eu peguei ele em inglês. Depois ele chegou no Brasil como Lendários. E foi das minhas leituras preferidas de 2022, assim, eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu achei que ele foi um pouquinho grande demais em algumas partes. Mas é uma fantasia que vale muito a pena. O segundo livro que eu li esse ano foi O Jogo do Amor e do Ódio, porque eu vi que ia lançar o filme. E aí eu queria ler. Então vocês vão ver que tem muito romance também. Romance e romance de época nesse ano. Ele é um Enemies to Lovers, que se passa num escritório. O rapaz e a menina, eles disputam, né? Nesse ambiente de trabalho. Eu dei 3 estrelas, eu achei ele muito longo, assim, e embora o casal tenha bastante química, eu senti que em algumas partes faltou algumas coisas no desenrolar da história pra eu gostar mais dele. O terceiro livro foi A Revolução dos Bichos, que foi o meu livro preferido do ano, porque foi, na verdade, uma releitura. Eu expliquei melhor sobre isso no vídeo de Melhores do Ano que eu fiz. Então esse livro ele é uma distopia. Distopia, sim. Na verdade, ele é uma fábula que vai tratar sobre animais que tomam uma fazenda e expulsam o dono deles. E aí eles vão estabelecer uma sociedade nessa fazenda. O quarto livro que eu li foi O Canto Mais Escuro da Floresta. Ele é uma fantasia e se passa, aparentemente, pelo que eu me lembro, no mesmo mundo de O Príncipe Cruel. E aí eu queria ler, comecei a ler ele porque ele estava disponível no Kindle Unlimited, se não me engano. E ele é uma fantasia legalzinha, assim, tem uma personagem feminina razoavelmente gostável, tem um romance, tem uma história bem legal, uma fantasia bem legal. Ele é uma baixa fantasia, se não me engano, então é um mundo real, só que as pessoas, elas têm uns poderes, algumas coisas assim que é de tipo de um outro lugar, assim. E aí tem meio que essa conexão entre o nosso mundo e esse outro lugar. E é um negócio assim meio de seres, sereias, não sei o que, uns seres fantásticos assim. Então, eu gostei muito, mas talvez por ser um livro único, uma fantasia de livro único, ela não se aprofunde tanto, então a gente não consegue criar tantos laços. O próximo livro é Uma Paixão e Nada Mais, é um romance de época que faz parte de uma série, que é o Clube dos Sobreviventes. Lendo somente o nome do livro, eu nem me lembrava mais exatamente sobre o que se tratava, mas como os romances de época tendem a sumir da minha mente, eu mantenho um caderninho para eu poder anotar um resumo, tipo, minúsculo sobre o que é cada livro. E aí, por isso, eu tenho aqui uma lembrança, né, do que é esse livro. Então, o rapaz, que é o principal dessa história, ele sofreu na guerra e ele tem sequelas, ele é gago. E a menina também tem suas histórias do passado. Ela é viúva e artista. Esse livro foi assim bem mais ou menos pra mim. Eu dei 2 estrelas e meia pra ele porque eu senti que talvez, não sei, os romances de época eles têm que me pegar muito assim, tem que ter sabe, um hot bom, mas também com uma história dos personagens legal. E eu senti que faltou um pouquinho nesse. O próximo é Melancia, ele é um romance também, só que eu acho que esse livro, apesar de eu ter gostado dele, ele trata de algumas coisas que são muito delicadas. Então, assim, a menina principal, ela acabou de ter um filho, só que... Um filho? Isso. E só que o marido, o namorado, eu não lembro, terminou com ela, algo assim. E aí tem umas coisas muito complexas, assim, porque ela não tá bem. E pouco tempo depois, ela começa meio que, né, porque por ser um romance, ela começa a se apaixonar por outro. E aí eu fiquei tipo, não sei se isso é muito realístico. Também não acho que seria bom ela entrar numa relação, sendo que ela acabou de terminar uma que foi péssima, assim.
por isso eu tive minhas ressalvas. O próximo é Holding Up the Universe, que é um livro em inglês. Acho que foi a primeira leitura física em inglês que eu fiz. Eu não lembro muito da história mais, e eu dei 3,5 pra ele. Eu sei que é um romance assim bem young adult. O menino, ele não consegue reconhecer os rostos das pessoas. Então ele, mesmo ele conhecendo alguém, depois ele não lembra. E aí, só que ele é famosinho, né? Ele é popularzinho na escola e ninguém sabe que ele tem esse problema. E aí a gente acompanha mais ou menos isso. E aí ele meio que vai ter essa relação com uma menina. A premissa é muito boa. Eu acho que a execução foi legal, só que talvez por eu já estar mais velha, tem alguns temas em livros young adult, assim, bem novos, de 15, 16 anos, os personagens, que eu já não consigo me identificar tanto. O próximo livro, o último de janeiro, também foi um romance de época, que foi The Marriage Bed, na mesma pegada. Se eu não tivesse lido aqui, eu também não teria lembrado sobre o que era. Sobre o que era exatamente esse livro, mas também é sobre um casal que eles são casados, mas eles enfrentam muitos problemas no casamento. A gente vai acompanhar meio que eles voltando, se reencontrando enquanto casal e passando a viver bem. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, eu achei ok. Nada de muito inovador, assim, pra mim. O primeiro livro de fevereiro foi As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Esse livro ele foi bem diferente pra mim, porque normalmente eu não leio suspenses, essas coisas. E esse livro ele é um livro de suspense, de mistério, acontece um assassinato, só que é bem mais complexo do que isso, né? Mas inicialmente a premissa é que acontece um assassinato, todos esses são vários convidados que estão nessa mansão dos Hardcastle, e aí acontecem coisas, incluindo um assassinato. E aí a gente acompanha um personagem que ele tem que solucionar isso para poder sair de lá, mais ou menos isso. Ele foi um livro que eu gostei muito, porque ele não é um simples mistério, tem outras questões envolvidas que são bem mais complexas. E chega no final, a gente fica bem surpreso e nem todas as nossas perguntas elas são respondidas da forma que a gente quer. A minha 10ª leitura foi O Visconde que Me Amava, da série dos Bridgerton, que é o segundo livro. Por quê? Porque ia lançar a segunda temporada da série dos Bridgertons. E eu falei, gente, eu vou ler. Porque eu não li os livros e eu assisti a primeira temporada e eu gostei muito. E eu pensei, não, vou ler dessa vez. Vou ler. Só que eu não devia ter lido. Porque eu gostei muito do livro. Foi realmente um romance de época que me surpreendeu. Que eu gostei muito. Eu achei a Kate uma personagem feminina muito complexa. O Anthony também eu achei muito interessante, mas a Kate é com certeza o brilho desse livro todo, assim, ela carrega o livro nas costas. E eu acabei não gostando tanto da adaptação, justamente porque eu gostei muito do livro. E aí, na adaptação, eles fizeram uma rivalidade feminina que eu odiei, assim, odiei, tipo, ai, com todas as minhas forças. E no livro não existe isso, sabe? E aí eu me decepcionei muito com a adaptação. Mas o livro é um livro muito bom. Mais um romance que eu li também foi The Flat Share, Teto para Dois, no Brasil. Vai sair a adaptação. E foi um romance também... Eu gostei muito desse livro. Eu já li muitos romances contemporâneos. Eu achei esse romance muito bem construído, assim, a complexidade dos personagens, a relação deles, a forma como foi construído ao longo do tempo, assim. Então, a gente tem esses dois personagens, né, que estão compartilhando um apartamento e uma cama, só que eles não se encontram, porque um trabalha à noite, ele é enfermeiro, se não me engano, e aí eles vão compartilhando post-itzinhos assim pra se comunicar e assim eles começam. E demora um tempo até eles se encontrarem pessoalmente. Então eles não sabem como o outro realmente se parece. E eu tô doida pra adaptação, eu espero que fique boa. Eu tenho uma missão que é ler os livros de Harry Potter. Até o fim da minha vida eu espero terminar de ler todos os livros de Harry Potter. E esse ano eu li 2. Eu li Prisioneiro de Azkaban e O Cálice. O meu 12º livro lido foi Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Eu dei 4,5 pra esse livro porque eu gostei muito, assim, eu achei que em determinados momentos eu cresci com as adaptações. Então eu achei que em determinados momentos ele foi
melhor do que a adaptação. E eu amo ler Harry Potter porque me traz tantas coisas novas. A gente acha que a partir dos filmes que nada pode mais surpreender a gente, só que os livros eles trazem uma infinidade de coisas. Inclusive tinham coisas que aconteciam nos filmes que eu não entendia completamente, que eu só fui entender realmente lendo e vendo passo a passo de como aconteceu determinada coisa, principalmente no próximo, que foi o Cálice. O 13º livro foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu li ele em e-book na edição da Ontofágica, que... Gente, quando eu estiver pensando em ler um clássico, eu sempre vejo se a Ontofágica tem essa edição. Na verdade, é quase o contrário. Eu tenho lido os clássicos que tem edição da Ontofágica, porque... Eu não sei, pra mim, mesmo sendo e-book, é uma experiência completamente diferente, assim, você ler na edição dele. Eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Ele é um livro bem curtinho, sobre um cara, um caixeiro viajante, que acorda um dia e se transformou em um inseto, um besouro. E aí a gente vai acompanhar os dilemas psicológicos, sociológicos, sociais que esse besouro ele vai enfrentar. Então a gente acompanha principalmente a relação dele com a família dele e os pensamentos dele, as coisas mirabolantes que estão passando lá na cabeça dele e faz a gente, é uma metáfora assim, né? Então, como toda boa metáfora, a gente vai interpretando de acordo com o que a gente pensa, né? Eu li Abril Encantado, da editora Wish. Ele é um livro curtinho, tem 208 páginas, também é uma edição bem bonita da editora, eu li em e-book também. Ele é um livro que foi escrito há muito tempo, assim, né? Então ele não é um livro contemporâneo. E ele não é de romance nem nada assim, ele é meio que um livro de contemplação, eu diria. De romance romântico, no caso. Ele é um romance, mas não é um romance romântico. E aí a gente vai acompanhar a história de algumas mulheres que se reúnem para alugar um lugar na Itália, uma casa na Itália e passar um tempo lá. Assim, é muito engraçado, porque a gente tira várias coisas de entendimento, assim, de como era a sociedade daquela época, no sentido de... É certo uma mulher casada deixar o marido e ir para um outro país, alugar uma casa, sabe? Parece que ela tá querendo se livrar. E é mais ou menos isso mesmo. E esse é um dilema que pelo menos algumas dessas mulheres, elas enfrentam, assim. Eu mereço ter esse descanso, essa individualidade? É uma leitura muito gostosa, assim. Me lembrou muito os livros da Jane Austen e tal. E como eu gosto de Jane Austen, pra mim foi um prato cheio. O último livro que eu li em fevereiro foi Perigo para o Inglês. Ele também é um romance de época, faz parte da série Escândalos e Canalhas. Esse é o terceiro livro, é o livro 3. O primeiro livro também é muito bom. Eu dei 4 estrelas para Perigo para o Inglês. Por quê? Eu achei esse livro muito complexo, eu achei que o desenvolvimento dos personagens foi muito bom, assim. Eles são casados, só que acontecem várias coisas, assim. É a Serafina e o Malcolm. Ela ficou grávida, perdeu o filho, e aí eles se separam e é muito difícil para eles se entenderem, só que é óbvio que eles ainda se gostam. Principalmente ele tá determinado a reconquistar ela, porque ele não quer perder, ele percebeu que gosta muito dela e tudo mais. Só que ele ainda tem alguns pensamentos errados sobre ela. Ele acredita que ela armou para eles se casarem. E eles têm muita química, as cenas hot são muito boas. E acho que foi um dos meus livros de romance de época preferidos do ano. O primeiro livro que eu li em março também foi um romance de época, foi O Príncipe Leopardo. Ele é o segundo livro de uma trilogia que é a trilogia dos príncipes. Gostei bastante desse livro, assim, eu acho que na escala dos romances de época ele é um livro ok. Eu gostei da personagem feminina, principalmente. Eu achei ele um livro bem diferente, assim, por quê? A personagem feminina, ela é bem independente e ela herdou terras do pai. Meio que ela não precisa se casar com ninguém, porque ela tem dinheiro, né? Ela herdou e era uma coisa muito incomum naquela época. O cara, na verdade, é mais pobretão do que ela. A química entre os dois é bem legal.
E tem um mistério, assim, também correndo nessa história, porque estão acontecendo umas coisas meio estranhas ali na região, umas mortes. E tem umas histórias, assim, do passado desse cara, do pai dele, não sei o que, um negócio muito estranho. Então, além do romance, a gente fica querendo saber, tipo, o que tá acontecendo aqui, velho? Que negócio é esse? Que mistério é esse? Bora! Porque a gente sabe que o mocinho não vai ser o culpado, né? Então, quem que é? Eu li mais um romance de época, que foi Muito Mais Que Uma Princesa. Gostei bastante desse livro, assim, também eu achei, na verdade eu achei ok, né? A personagem principal, ela é uma filha bastarda de um rei e o mocinho, ele é contratado pelo rei pra arrumar um casamento pra ela. E ele, tipo, ele é todo sério, assim, ele é diplomata e tal. E aí eles se apaixonam. E aí você já sabe, né? Eu achei a premissa legal, assim, eu achei diferente, porque eu não tinha lido nenhum ainda com princesa. E ela é muito independente, ela gosta muito da mãe, a mãe dela é uma cortesã, né? E o pai quer botar ela no cabresto e tal, pra não sair fofoca, não sair coisas, gente falando da filha dele, né? Porque ele é um rei. Tem algumas coisas que me incomodam nesse livro, assim, umas atitudes do cara e tal. Mas é um romance de época ok. O 18º livro que eu li esse ano foi Cici. Eu tenho ele aqui, físico. Ele é um reconto da bruxa Cici, que aparece na Odisseia. Odisseia. Acho que é esse o nome, né, do livro. Eu nunca li a Odisseia, não sabia praticamente nada da história da Circe. Eu já tinha ouvido falar só. A partir desse livro, eu gostei muito, assim. Então, pra mim, na verdade, não foi um reconto, foi uma história 100% nova. A gente vai acompanhar a história dela desde o momento que ela nasce enquanto deusa, semideusa? Deusa. E até, assim, muitos e muitos e muitos anos. Então, a gente vê o isolamento dela, né, que ela vai ser isolada numa ilha, os homens que ela conhece, assim, e o que mais é legal desse livro são as discussões que ela levanta com ela mesma e, consequentemente, com a gente, sobre o quão ínfima é a vida, assim, do homem. Porque ela vive muitos e muitos, centenas, milhares de anos, e cada homem que ela conhece, ser humano, né? Homem no sentido de ser humano, vai viver só por um período muito curto de tempo. Então, faz a gente também pensar, a nossa vida é isso aqui, assim, na história do planeta. A gente pensa que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. O próximo livro que eu li ainda em março foi Starsight. Ele é o segundo livro da trilogia. Trilogia não, acho que vai ter mais livros, mas até agora são 3 e alguns contos de Skyward. Eu li Skyward ano passado e eu fiquei enrolando pra ler a continuação, porque o primeiro livro eu gostei muito, foi tipo assim, meu favorito do ano passado. E aí eu fiquei, o que vai acontecer? O que vai acontecer no segundo livro? E eu gostei, só que assim, o primeiro é bem melhor. Eu fiquei, não sei o que aconteceu no primeiro, mas o primeiro assim eu não conseguia parar de ler, eu fiquei maluca. E esse eu dei 4. Não é que foi ruim, não sei, assim, eu gostei que o mundo se expande muito mais, então a gente já começa a conhecer várias coisas desse planeta. Então, ele é uma ficção científica, que a gente vai acompanhar a Spensa, que é uma jovem que vive nesse planeta novo, esse planeta, né, diferente, é uma história assim extraterrestre. Ela é humana, só que é fora da Terra, né? Ela quer ser, o pai dela morreu e ela vive com a avó e com a mãe, se não me engano, ou só com a avó, e embaixo da Terra, assim, né? Porque eles vivem presos dentro de um planeta, é como se fosse uma prisão. E aí a gente tem essas naves invasoras, não, inimigas, que mantêm eles presos ali dentro do planeta, que a gente não sabe o que é um mistério. E aí isso é do primeiro livro. E aí no segundo a gente tem uma expansão disso, então a gente vai começar a entender melhor o que é e tal. Então tem mais um livro, o terceiro eu pretendo ler logo mais. O 20º livro que eu li foi Tudo é Rio. Ele entrou também na minha lista de favoritos do ano. Ele é um livro nacional, que a gente vai acompanhar a história de um casal, basicamente,
que é a Dalvi Venâncio, e de uma prostituta, que é a Lucy. Então esse é um livro que ele é bem contraditório, assim, eu vi muita gente também falando mal dele, e eu entendo, assim, entendo mesmo, porque assim que eu terminei eu também fiquei, esse livro merece ter uma nota alta, mas no fundo, o que eu concluí, assim, que a literatura, a arte, livros, filmes, séries, eles não são pra dar uma lição de moral, não necessariamente, né? Tem livros legais sobre isso, mas é pra ser desconfortável, pra causar sentimentos, pra causar, fazer com que a gente fique pensando. Então, por isso que eu gostei muito desse livro, porque tudo isso ele alcançou comigo. O próximo livro foi um audiobook que eu ouvi, que é Not Here to Be Liked. Ele é um romance jovem, eu acho que ele cai também muito nessa coisa do livro anterior que eu falei, que foi o Holding Up the Universe, que ele é um young adult, assim, bem young adult mesmo. Ali pra... que a personagem principal, ela tem 15, 16 anos, eu acho. Então, os temas que estão sendo abordados nesse livro já não falam tanto comigo, então talvez por isso que eu não tenha gostado tanto. Mas a gente acompanha a história da personagem principal, que agora eu não lembro, e ela quer ser editora-chefe do jornal da escola, se não me engano. Ela quer conseguir uma faculdade muito boa, e ser editora-chefe do jornal vai ser muito bom pra ela. Só que tem um outro cara, que é o par romântico dela, que acaba ganhando, porque é votação. E aí ela fica puta, escreve um artigo assim, full pistola, falando que ele só ganhou porque ele é homem, lá. E eu concordo com ela. Só que não era pra ser postado e aí acabou sendo postado. E aí a gente vai acompanhar isso aí e vira uma confusão danada. Só que no fim eles acabam se apaixonando. Então, um livro de não... Eu li acho que só 2, 3 livros de não ficção esse ano. Mas esse livro foi muito bom mesmo. Ele chama Maybe You Should Talk to Someone, que é sobre na verdade, é uma psicóloga que escreve e aí ela fala sobre os problemas que ela enfrentou e aí ela vai contando a história de vários clientes dela, só que ao mesmo tempo ela vai contando sobre as sessões que ela tá tendo com o psicólogo dela. E a gente vê como ela, apesar dela ser psicóloga, ela passa por várias coisas, assim. Então ela tá lá atendendo os pacientes dela, só que no fundo ela tá cavada, a bicha tá no fundo do poço. Só coisa ruim ela tá pensando na vida dela. Então, é muito legal mesmo. Acho que vale muito a pena ler esse livro. Se você quer ter insights bem legais, assim, sobre psicologia, sobre relações humanas. Entrando agora em abril, o primeiro livro que eu li foi um romancezinho contemporâneo, The Unhoneymooners. Eu não lembro de quase nada que aconteceu nesse livro. Eu só sei que foi a irmã da menina, casou com o irmão do cara, e aí todo mundo teve diarreia na festa de casamento, eu acho, não sei, diarreia, alguma coisa assim, um problema. Só que eles já tinham comprado as passagens pras férias. E aí todo mundo ficou tipo, e aí? E as duas pessoas que não tinham ficado mal foram a personagem principal e o personagem principal, que é o irmão do noivo e a menina irmã da noiva. Eles vão juntos pra essa viagem de lua de mel. Só que eles meio que não se dão muito bem, é meio um enemies to lovers, assim, porque ela acha que ele não gosta dela e ele também. Enfim, é uma relação meio estranha dos dois, né? É um enemies. E aí a gente acompanha eles nessa viagem juntos, porque um quarto só, todos esses clichês. Mas eu não lembro como que a história se desenvolve. Eu sei que eu dei 3 estrelas. Esse foi um livro de contos que eu li que chama The Secret Lives of Church Ladies. Eu li no Scribd, que é tipo um Kindle Unlimited, assim, que você assina, e aí eu tava usando, na verdade, os meses grátis pra poder testar. Aí esse eu li lá. Tem muito livro em inglês, assim. Eu vi alguém falando dele, eu pensei,
Aí eu vi lá no script e aí eu resolvi pegar pra ler. Gente, muito bom. Ele é um livro de contos, ele fala sobre a história de diversas mulheres negras nos Estados Unidos, né? E vai falar sobre... Não, gente, são muitos temas, sério. Maternidade, cada conto vai falar de alguma coisa. E aparentemente, a gente não eu mesmo não consegui fazer essa interligação, mas eu fiquei com a sensação de que uma coisa tá relacionada com a outra, sabe? Que cada conto são de pessoas que são próximas, não sei, talvez mãe e filha, não sei. Eu fiquei com essa sensação. E eu gostei demais desse livro. Outro livro que eu li também no script foi Sorcery of Thorns. Ele tem no Brasil, eu acho que tem sim, mas eu vou deixar aqui, se tiver, se não tiver, não tem nada. Ele é uma fantasia, livro único. Que sabor! Gente, fantasia livro único é tudo que eu peço. Um ponto importante desse livro é que os livros, eles podem ser, eles são classificados de acordo com o nível de magia deles e com a periculosidade desse livro. Então tem livros que são de acesso comum e tem livros que são muito perigosos, que eles podem se tornar um monstro. E aí é mais ou menos por aí. E aí tem pessoas do mal que estão tentando usar esses livros que são proibidos. E a menina, ela é do bem, né? E o carinha, o personagem, que é o par dela, ela acha que ele é do mal também, porque ela não entende direito o que ele faz. E aí fica esse negócio dos dois. E aí eu queria que o romancezinho... porque a fantasia é legal. Só que é um livro único, então não dá pra desenvolver muito. Então não desenvolve nem tanto a fantasia, nem tanto o romance. Eu queria um pouquinho mais de romance. O 16º livro foi o aclamado The Love Hypothesis, que saiu no Brasil também. A hipótese do amor, muito famoso, TikTok, hypado. Aí eu falei, vou ler, gente, vou ler. Tá todo mundo falando. Gente, 3,5. Foi um livro ok pra mim. Eu gostei muito do cenário, assim, academia e tal. A menina, eu gostei do jeito que eles se conheceram e, tipo assim, o fato dele ter se apaixonado primeiro por ela do que ela por ele. O fake dating também é ok. Supra-sumo do fake dating. Mas eu achei ele muito longo, muito longo. Ele tem 384 páginas. Gente, foi chegando no final, já tava... e aí? Pulei uns parágrafozinhos, mas... fiquem off. E... desculpa, gente, assumo, pulei parágrafos desse livro. Muito grande, gente, não dá. Mais um que está na minha lista de favoritos de 2022, Fundação do Isaac Asimov. Eu dei 4,5 para esse livro. Ele é uma ficção científica, gente. Você tem que entender sobre mim que eu leio infinidade de livros, eu leio vários gêneros, bem no suspense, mistério não leio muito não, terror também não leio. Mas de resto eu adoro. Mas geralmente as ficções científicas vão receber as maiores notas, porque eu sou cadelinha de ficção científica. Então eu li O Fim da Eternidade, do Asimov, e eu gostei muito. Foi meu livro preferido de 2020, eu acho. 2020. E aí eu falei, gente, eu vou ler Fundação. Eu comprei o box de e-books, que tava baratinho, tava uns 15 reais, os 3 livros. E eu li o primeiro. E eu gostei muito. Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre o livro, o que é, vão lá ver meu vídeo de melhores do ano. Próximo mês, acho que é maio, se não me engano. Eu li Nebulosos, gostei, assim, dei 3,5. Para um romance nesse estilo, 3,5 é uma nota legal pra mim. Como eu disse, as ficções científicas vão ter umas notas maiores e os romances vão acabar ficando com as notinhas menores. Eu acabo comparando os romances entre si, por isso que os romances melhores vão ficar, sei lá, com 4. E os romances que são 3,5 são um romance ok. Ele é meio que um dark romance, assim. Então tem uma história bem pesada por trás do romance dos personagens principais. Eu achei um livro, assim, difícil de ler, difícil às vezes de engolir o romance dos personagens, mas foi um livro que eu gostei, assim. Também achei ele bem grandinho. Ele tem 500 páginas, demora um pouquinho.
É um livro ok. Mais um romance de época, O Duque Mais Perigoso de Londres. Esse livro tava de graça na Amazon, e aí eu peguei ele pra ler. Eu não lembro de nada que acontece nesse livro. Eu também não anotei porque ele não faz parte de uma série, não que eu saiba. Basicamente eu não gostei, eu dei 2,5. Agora, para nosso 30º livro, temos mais um aclamadíssimo do TikTok, Ice Planet Barbarian. Assim, gente, eu dei 3. Por quê? Porque eu fui com 0 expectativas e acabei me surpreendendo. Eu achei que ia ser horrível, mas foi um livro ok, surpreendente. A gente vai acompanhar a história de meninas que foram raptadas da Terra. Estão preparadas? Elas foram raptadas da Terra, a gente não sabe direito por quem, para serem escravas sexuais em outro planeta, algo assim. Só que acaba tendo um problema com a nave e elas pousam, são largadas, né? São largadas lá num planeta de alienígenas meio... Eles não têm nada a ver com os humanos, mas alienígenas azuis, gigantes. Um planeta gelado, completamente gelado. Então, nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar essa história, assim, uma parte mais... Não só o hot, tem hot, gente, esse livro tem muito hot. Então, estejam preparados. E imaginem, uma humana com um cara gigante azul alienígena. Por isso que eu fui sem expectativas. Só que a construção, assim, do relacionamento deles é legal, incrivelmente legal. E o mundo, a construção de mundo também é legal. Se vocês gostam de livros de romance, dessa pegada assim, leiam. Próximo livro, também indo pra junho, eu li mais um não ficção. Eu tava precisando melhorar um pouco a minha escrita, então eu li A Arte de Escrever Bem. Eu li mais um livro nacional de um autor independente, se não me engano, que foi As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Esse livro, eu não me recordo muito, mas eu sei que ele é um romance LGBTQIA+, entre dois rapazes, dois jovens, assim, e ele também se passa em um mundo meio de fantasia, assim. Não tem praticamente elementos fantásticos, assim, absurdos, sabe? Só que ele é um livro bem delicado, assim, traz umas questões bem legais de morte, aprender a lidar com isso, tem questões de adoção, abandono. O 33º livro foi Meu Amigo Dahmer. Foi uma HQ que foi escrito, né, por um colega de classe que estudou com o serial killer, o Dahmer. E, coincidentemente, eu li esse livro um pouco antes de lançar a série na Netflix. Eu não sabia que ia ser lançada a série. E aí depois eu comecei até a assistir, mas ainda não terminei a série. É um quadrinho bem legal, que traz uma visão massa, assim. Eu nunca tinha ouvido, assim, vou ser sincera, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse serial killer, do Dahmer. E eu gostei muito também do quadrinho. E agora, meus amigos, a gente tem o livro 2 de Ice Planet Barbarian, que é Barbarian Alien. Diferentemente do primeiro livro, esse eu odiei. Eu achei os personagens principais muito rasos. Não gostei do desenvolvimento deles, não gostei da forma que a autora trouxe essa relação deles. O início já fica tipo assim, não, porque ele meio que força ela a fazer um negócio e não gostei. E aí só tem também, né, não tem expansão de mundo, nada. Parabéns, nota 2. O último livro de junho foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse livro é muito grande, ele tem 631 páginas. Então demorou uma eternidade. Eu acho que eu comecei a ler esse livro, sei lá, em fevereiro. Eu terminei em junho. E ele não é um livro fácil de ler, porque Harry Potter tem muita coisa, assim. E tem uns capítulos muito grandes, eu não conseguia ler muito, sabe? Mas foi um livro que eu acho que foi um dos meus livros preferidos de Harry Potter até agora, porque foi acho que o primeiro livro, assim, que eu senti que trouxe muita coisa nova pra mim. Muita coisa que eu não conhecia sobre a história, que me fez entender melhor as coisas que acontecem no Cálice, no filme, né? Começa a ter o desenvolvimentozinho, assim, do relacionamento do Ron e da Hermione. Começa a ter flertezinho, Harry, show e tal. A
aquelas migalhas que a gente gosta, né, de romance. No próximo mês eu li apenas 2 livros, que foi The House in the Cerulean Sea, que eu também falei no meu vídeo de favoritos de 2022, porque, gente, como explicar o quão quentinho no coração é esse livro? Ele é muito gostoso. E diferente dos outros livros, assim, da maioria dos livros que eu leio, que tem personagens principais, assim, entre os 16 e os 30 anos, o personagem principal desse livro, ele tem 40 anos. Ele é um senhor, assim, já, né, um cara mais velho, já mais vivido, que trabalha num lugar, assim, de controle de... Não é controle de magia, né? É um lugar que fiscaliza orfanatos que cuidam de crianças que têm poder, não é poderes, né? São criaturas, não são necessariamente só crianças. Então, nesse mundo, a gente vai acompanhar a história do Linus, que é esse cara. Se vocês querem saber mais, vão lá ver meu outro vídeo. Eu li mais um quadrinho que eu peguei emprestado de uma amiga minha, e esse aqui se chama Ghost World. Eu não gostei tanto desse, porque eu achei ele, não sei se foi um pouquinho conceitual demais pra mim, sabe? Eu sei que tem um filme, mas eu ainda não assisti. A gente acompanha 2 meninas que acabaram de se formar no ensino médio, se não me engano. E aí a gente tem essa fase ali meio estranha da vida, né? De não saber o que você quer fazer e tal, e amizade, vamos manter, não vamos manter. Só que assim, eu não gostei tanto desse livro. Em agosto, eu iniciei lendo mais um clássico, que eu tenho aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski. Gente, eu já falei, repito, edições antofágicas, não precisa nem o livro ser bom, sabe? Mas esse é bom. Ele é um clássico, assim, que eu gostei muito de ler, porque eu achei que ele é leve. Foi um livro, assim, bem rapidinho, que, assim, eu senti um... Sabe quando você vai, assim, com a leitura, e parece que você tá lá, junto, assim, dentro, lendo? Então foi um clássico muito gostoso. Próximo, eu li A Sombra Escarlate. Ele é um livro nacional também e foi enviado pra mim, né, pra eu poder ler. Sim, sendo bem sincera, eu não gostei da leitura. Não gostei da história, não gostei dos personagens. Eu achei que tentou botar muita informação em um livro curto. Não dá pra botar isso tudo de acontecimento. Assim, aparentemente, a impressão que me passa é que dá pra perceber, que me passou, né? Deu pra perceber que era um escritor, assim, iniciante, que tava tentando mesmo experimentar, escrever e ir lá botar a cara. O pior de tudo é que o plot twist do livro, assim, que era o ponto principal, o mistério e tal, eu já sabia no começo. Eu já falei, véi, se for isso aqui, eu vou chegar no final decepcionada. Mais uma fantasia que eu li esse ano foi Divine Witch. Ele é também uma fantasia livro único. A gente tem um romance e tem uma menina que ela tava enfeitiçada. Ela permaneceu um tempo como um sapo, se não me engano. É um sapo, acho que é um sapo. E aí ela volta, depois de acho que 6 ou 7 anos. E ela volta pra casa da senhora que tava ensinando ela, assim, porque elas são bruxas, né? Bruxas que cuidam de uma propriedade e produzem vinho, basicamente. Quando ela volta a morar dessa maldição, e ela volta a morar com a senhora que ensinava feitiçaria, essas coisas pra ela, a senhora vendeu a propriedade pra um outro cara que não acredita em bruxas e que só quer produzir vinho mesmo. É só isso que ele quer. E aí eles vão ser o nosso parzinho romântico. Eu acho uma fantasia bem interessante, assim. Acho que faltou um pouquinho de... Sabe aquela fantasia que você fala, ai, meu coração me leva pra essa fantasia também, eu quero. Eu dei 3,5, tipo, mediano. Mais um romance contemporâneo. The Heart Principle. Esse livro, acho que ele ficou bem famoso lá fora, eu vi no BookTube, gringo, falando que, nossa, esse romance é muito bom, é a história de uma menina que ela se tornou viral, assim, na internet, ficou muito famosa, era uma violinista, eu acho. Não, violoncelista. Mas ela ficou muito famosa por um vídeo que saiu na internet dela tocando aí, ai meu Deus, gênio. E aí, ela começa a ter um bloqueio, porque ela não consegue mais tocar, e ela tem que escrever, se preparar pra uma turnê, e ela não quer, e ela tá com medo, e tal. E aí ela conhece, e aí o namorado dela ele pede pra ter um relacionamento aberto.
porque ele acha que a bichinha, coitada, ela é tão trouxa que ela não vai conseguir se relacionar com alguém. Ele achou que ela ia ficar lá, tipo, só se relacionando com ele e que ele ia poder se relacionar com outra. E essa menina também, ela tem muito problema com a família dela, porque a família dela não respeita ela não se impõe. É meio que assim, depois a gente descobre que ela tem alguns problemas, alguns outros problemas, né? E ela não se impõe, aí a família dela, tipo, joga ela de lado. Só que o que eu não gostei desse livro? Tanto é que eu li um capítulo que aconteceu determinada coisa, e aí eu fiquei, sei lá, um mês sem ler ele, pensando em desistir. Só que eu voltei e terminei. Acontece uma coisa lá relacionada à saúde da personagem principal, da menina, da família dela, assim, essas coisas assim, que eu não gostei, eu não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Eu li aquele capítulo que aquilo aconteceu, eu falei, não quero mais. Em setembro, gente, eu li o maior livro desse ano, que foi Bad Prince, que é de uma autora nacional muito, muito famosa. E eu pensei assim, eu quero ler o livro dela, eu quero ler o livro dela. Só que tem uma série, eu não queria ler a série. Aí eu falei, vou pegar esse aqui. Esse livro, ele é um bully romance, então tem coisa... É coisa que esses personagens principais fazem um com o outro, tá? Gente, só coisa ruim. É muito trauma, é muita coisa, é muita filha da putagem. E é gente, e é bandido, e é morte, é tiro, e porrada e bomba. Muita coisa ruim, gente. É todo mundo pancadinha na cabeça, não tem um certo. Não tem um certo nesse livro, tá? E pra piorar, o livro tem 843 páginas. Estavam preparados? 843 páginas. Sim, gente. Eu li esse livro. E eu dei 3,5. Assim, ele foi um livro que eu gostei, foi uma experiência nova, assim. Mas, não sei, eu achei que o tamanho nem foi o problema, sabe? Eu li e não pareceu que foi 840 páginas, pareceu que foi menos. Só que, não sei, eu não consegui, assim, realmente me importar e falar, meu Deus, eles têm que ficar juntos. Li um clássico brasileiro, meu povo. Tava lendo de tudo, tava faltando. Li O Alienista, Machado de Assis. Eu me surpreendi muito com esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque realmente foi um livro que eu não tava esperando que eu fosse gostar. Um livro, gente, cômico, que você percebe a sátira no ar, assim, desde a primeira página do livro. Tem um doutor, assim, né, que ele quer fazer experimentos não, ele quer estudar a mente humana, as pessoas doidas. E aí ele faz essa casa de repouso, assim, né, e tal. E o prefeito da cidade fala, olha, tem carta branca, você pode botar quem você quiser aí dentro. E aí, gente, caos na Terra. Qualquer coisa que alguma pessoa faz nessa cidade, o cara tá botando eles pra dentro. E aí, o que fica é tipo assim, gente, é todo mundo louco? Não tem um certo, então tá todo mundo doido no mundo. Isso, pelo menos, foi o que eu entendi, né? Foi a minha análise superficial desse livro. Eu li o terceiro livro dos Bridgertons, que é Um Perfeito Cavalheiro, que é o livro do Benedict e da Sophie. E eu gostei muito. Eu só não gostei mais do que o anterior, que foi o da Kate. Eu pensei, gente, eu vou ler esse, porque a próxima temporada da série nem vai ser sobre isso, sobre o Benedict, né? E eu gostei muito, assim, eu senti um fundamento legal do Benedict. Perceber, por exemplo, como ele não quer ser visto como mais um Bridgerton, sem que tenha individualidade, sabe? Ser tratado como só mais um ali da família. E a Sophie deu essa individualidade pra ele, né? E viu ele por quem ele é mesmo, de verdade. E é um reconto da Cinderela. Então eles se encontram num baile, se apaixonam, um baile de máscaras, eles se apaixonam e tal. Só que a menina perde o pai e aí a madrasta dela é horrível e tal. E aí ela passa a ser tratada como uma empregada. Chega um momento no futuro, passam, sei lá, uns 2 anos, que ela e o Benedict se reencontram como pessoas normais. Sem máscara, no caso. Só que ela reconhece ele, óbvio, mas ele não reconhece ela. E aí eles acabam acontecendo várias coisas que eles vão passar um tempo juntos. Porque ele vai tentar ajudar ela, né? Sem saber quem ela é. E a gente acompanha a história deles. Estamos chegando no fim da nossa lista. O livro de número 45 foi mais um romance contemporâneo. Foi At Your Age, Eve Brown.
Ele é, acho que o terceiro livro de uma trilogia. Eu não quis ler os outros. Eu tentei ver qual era o melhor livro, que o povo tava mais falando, assim, dessa trilogia, e eu peguei esse. Os três livros focam um em cada irmã, das irmãs Brown, né? E esse foca na Eve. Ela é uma menina, assim, que a família dela tem dinheiro e ela passou de várias coisas. Ela foi fazendo várias coisas, assim, sem saber direito o que ela queria. E todo mundo julgava ela. Você já tá, tipo, por isso o nome, at your age. Tipo, haja como a sua idade, Eve Brown. Não sei como vão traduzir pro Brasil esse livro, mas... você já tem não sei quantos anos, bora trabalhar, fazer alguma coisa da vida. Ela tem uma briga com a família dela sobre isso. E aí ela pega o carro e sai dirigindo assim, que nem uma maluca, e ela vai parar num lugar, tá chovendo muito, se não me engano, e aí ela chega num lugar, num restaurantezinho assim, tipo, que é um restaurante e hotel. Tem na porta desse restaurante que eles estão contratando, e ela nem pensa duas vezes, ela entra lá pra fazer a entrevista. E aí tem o nosso personagem principal e um amigo dele lá fazendo entrevistando as meninas, só que ela não tinha nem mandado currículo, nada. E aí o cara, tipo, quem é você? E aí vai acontecer a nossa história. Foi um livro que eu achei legal, só que eu senti que faltou química entre os personagens principais. Eu acho que um romance, né, que é um romance romântico contemporâneo, a gente tem que sentir a química dos personagens, e eu não senti. Então, isso acabou fazendo com que não desse certo pra mim, sabe? Em outubro eu só li 2 livros, então foi At Your Age, Eve Brown e Kindred, que eu tenho aqui na minha estante também. Eu ouvi falar tanto de Kindred, gente, e eu sou a louca das ficções científicas, então eu não podia deixar de ler esse livro. Kindred, ele foi um livro que eu gostei muito, assim, eu dei 4,5 pra ele, porque ficção científica. Eu gostei muito desse livro. Eu também falei dele no meu vídeo de favoritos do ano, se não me engano, então vão lá assistir, se vocês quiserem saber com mais detalhes do que eu achei. Mas, assim, ele é um livro que a gente vai acompanhar a Dana, que é a nossa personagem principal, que ela tem uma conexão com os antepassados dela. Essa conexão é a parte da ficção científica aí, que a gente, né, que eu não vou falar, porque eu acho que esse livro você tem que ir, assim, sem saber de nada, você só encara. E aí a gente vai acompanhar os problemas que a Dana vai enfrentar com esses antepassados e no presente, basicamente. Eu acho que a Octavia ela foi muito, muito inteligente na discussão que ela traz nesse livro, que é principalmente sobre o racismo e sobre a escravidão. Em novembro eu li 3 livros. O primeiro foi mais um romance de época, que foi O Príncipe Serpente. Esse é o terceiro livro da trilogia dos príncipes. Eu já falei de um anterior, do segundo, e agora o terceiro. Então eu completei essa trilogia esse ano. Eu não gostei desse livro. Eu não me lembro muita coisa do que aconteceu, então só por aí você já pega, assim. Quando é um romance de época que eu gosto, gente, eu lembro. Eu não gostei da forma como o personagem principal, ele tem uma fixação, assim, em vingar o irmão dele. E aí ele mata as pessoas, né, ele duela com um cara, chama o cara pro duelo, e mata o cara. E aí, tipo assim, tudo bem, eu entendo, seu irmão, o povo matou seu irmão. Mas por que, cara? Vai viver. A mulher é apaixonada por ele, tipo, e ele, sabe? Enfim. No final dá tudo certo, mas sei lá, esse negócio me deixou muito incomodada, muito incomodada. E a mulher também, ela tem muita personalidade, mas essa personalidade dela foi ofuscada a partir do momento que eles, tipo, ficam juntos, e aí tem essas questões todas pra solucionar, sabe? Gente, esse próximo livro foi... é uma não ficção também, que fala sobre feminismo, sobre os movimentos femininos aí do século passado, principalmente, porque esse é um livro que foi publicado acho que em 1980, 1990, se não me engano. Só que, gente, eu juro pra vocês, eu comecei a ler ele em fevereiro, eu fui terminar em novembro. É muito lento, foi muito lento pra eu ler, foi muito lento. Então, por isso, eu dei 3 estrelas. Mas, assim, ele traz umas discussões bem legais sobre feminismo, sobre o controle do corpo feminino, de como as propagandas, elas fazem a gente acreditar em determinados padrões de beleza, em como esses tipos de padrões, eles servem pra enfraquecer a nossa união feminina e tudo mais. Então, é uma leitura legal, eu acho que vale a pena pra quem gosta desse tema. Mas ele é um livro que eu demorei muito pra ler, foi um pouco maçante pra mim. Mais um que tá na minha lista de favoritos de 2022 é Os Despossuídos.
Ele é um livro de ficção científica. A gente vai acompanhar a história de um personagem, homem, né? Um cara, o Shevek. Ele é um físico, assim, né? Um cientista muito foda e tal. E aí a gente vai acompanhar a história de dois planetas, Urs e Anais. E como eles são diferentes entre si e de que forma Shevek encara esses dois planetas. Basicamente, o que muda entre um e outro é o sistema de governo. Um é capitalista, o outro é comunista, se não me engano. Então, esse livro foi publicado em 1970 e aí ele vai trazer essas discussões que estavam bem em voga naquela época, assim, que acho que era da época da Guerra Fria, se não me engano. Eu não lembro agora. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais, também vão lá no meu vídeo. E o último livro, gente, eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei ele enquanto eu tô gravando. Eu tô quase acabando. Faltam umas 50 páginas. E é Imã, da Jane Austen. Mas, gente, eu posso dizer, eu tô fazendo uma cobertura bem legal dele lá no meu TikTok. Eu tô fazendo resumos. Então, eu tô resumindo o livro, tô comentando. E, gente, surtos. Eu vou postar algumas outras coisas lá ainda, mas o último capítulo que eu li... Gente, muitos surtos, muito bom. Eu não sabia nada dessa história, tá? Eu gosto muito da Jane Austen, eu já li Razão e Sensibilidade, já li Orgulho e Preconceito, e são livros que eu gosto muito. E os filmes, gente, o filme de Orgulho e Preconceito é um dos meus favoritos da vida, assim. Eu não costumo reassistir filmes, mas esse eu já assisti, tipo, 3 vezes. Mas eu ouvi falar muito bem do filme de Emma, e aí gente, preciso ler. E aí eu peguei pra ler. E no começo, assim, eu demorei a engatar um pouquinho na leitura. Mas depois que engatei, gente... Ai, muito bom. Eu tô gostando demais. Pode acontecer um desastre aqui nessas últimas páginas? Pode. Mas eu acho meio difícil. Então a gente vai acompanhar a história da Emma, que ela é uma moça ali com 20 anos, na casa dos seus 20, 21 anos, que ela é bem de vida, ela é rica, ela se acha inteligente, esperta, bonita. E assim, ela tem muita consciência sobre si mesma. E ela é muito orgulhosa e ela não pretende casar, ela fala, gente, não quero casar, quero cuidar do meu pai. Só que obviamente não é isso que vai acontecer nesse livro, né? Então a gente vê muito ela se apaixonando, basicamente, e o que eu falo é que a Emma, ela é cega. Basicamente, esse livro é sobre isso. O quanto a Emma é cega. Porque a gente acompanha a história do ponto de vista dela e ela nunca tá certa. E aí tem sempre um plot twist. Por quê? Porque a gente acredita nas coisas que a Emma tá deduzindo com base no que ela tá ouvindo, com base no que ela acha que sabe sobre a vida. Ela não sabe de nada. Gente, a Emma é cega. Sabe de nada. Tudo que você acha que ela tá falando aqui, que você acha que é verdade, é mentira. E por isso que eu tô gostando muito, porque ele tem muito plot twist. E aí você acha... Parece que a Jane Austen tá escrevendo novela das 9, assim. Você acha que tá tudo ok, acho que isso aqui vai acontecer. Sabe? Então, é o que eu tô gostando muito. E se vocês quiserem saber mais detalhes, e se vocês não se importam com spoiler, vai lá no meu TikTok, que tem tudo lá. Os resuminhos e os meus surtinhos. Ufa! Esses foram 50 livros que eu li esse ano. Eu tô muito feliz com as minhas leituras. Eu acho que deu pra dar uma diversificada boa. Eu li clássico. Claro que eu sempre poderia ter lido mais coisas, né? Tem muito livro aqui. Muito não. Físico eu não tenho tanto. Mas tem alguns livros aqui que eu queria muito ter lido, tipo A Quinta Estação, Maus, O Veneno na Montanha também, que é nacional. Mas não deu. E tá tudo bem. Ano que vem tá aí, fiquem ligadinhos aí pra ver as minhas próximas leituras, viu? E me sigam nas minhas outras redes sociais, eu falo sobre livro também no Instagram, falo sobre livro no TikTok. No meu Instagram não falo tanto, com tantos detalhes assim, mas dá pra vocês acompanharem mais o meu dia a dia por lá. E no TikTok eu faço basicamente resumo de livros e falo de algumas outras coisas também. Dou algumas indicações. E me deixe saber aí qual o livro favorito de vocês, qual desses livros que vocês já leram, qual que vocês não leram. E me deixe saber qual é o gênero que vocês mais gostam, porque aí eu posso falar um pouquinho mais sobre esse gênero, né? Com base nos livros que eu li esse ano, vocês já conseguem saber o que eu mais gosto, né? Então, é isso. Se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.